Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva. A área do conhecimento é a história. O tema dessa videoaula de hoje, ela se encontra no volume 2, capítulo 5, páginas 2, 3, 4 e 5. O título do capítulo é Grécia Antiga, Cultura e Sociedade. Lembrando a vocês que vai ser somente essas páginas, somente a primeira parte. Esse capítulo será dividido em duas partes, por ser um conteúdo extenso. O professor dividiu dessa maneira para estar entendendo melhor o assunto. Então, tenha em mãos o seu LDI e um lápis para acompanhar melhor essa explicação. E sempre que necessário, o professor está à disposição para estar respondendo algum questionamento, alguma dúvida, algo que não entendeu. Se não entendeu a explicação, se leu o LDI, não entendeu uma palavra, uma pergunta, envie mensagem e o mais rápido possível o professor vai estar orientando e respondendo a mensagem para vocês. Então, vamos ao assunto. O capítulo 5 novamente vai trazer o título da Grécia. Para quem lembra, no capítulo 4 foi sobre a Grécia e estamos continuando. O capítulo 4 estava falando um pouquinho sobre a formação da Grécia, né? Formação através dos mitos e outras histórias, né? E esse capítulo vai falar um pouco mais, um enfoque maior sobre a cultura e a sociedade na Grécia Antiga. Tem uma imagem destacada, é interessante destacar um pouquinho, você observar nessa imagem o movimento. Olha só, eram 6 colunas, foram substituídas por 6 esculturas de 6 jovens, e o movimento da roupa dela parece que é um movimento real. A escultura, a arte grega, ela buscou passar isso através das artes. Então, a escultura que está aparecendo na página 2, ela parece que está em movimento. Isso é bem destacado nos artistas gregos, que eles buscavam representar de uma maneira mais próxima da realidade. E essa imagem ela faz parte da Acrópole, lá do Partenon, né, da Grécia. E o interessante é que várias obras, várias construções magníficas, grandiosas, no Rio de Janeiro, hoje onde é a Câmara de Vereadores, nos Estados Unidos, em várias outras regiões do planeta, tem sempre alguma construção, algo parecido com a escultura, a arte grega. Então, se um dia você viajar ou visualizar através de documentário e filme, você vai perceber que essas esculturas, buscando representar de maneira mais realista possível os movimentos das roupas, como está na imagem, ela vai estar presente em várias partes do mundo. E isso é uma grande influência. Não morreu com a Grécia. Quando a Grécia Antiga acabou, ela foi dominada, não sumiu, não acabou. Essa expressão grega, através das artes, ela é presente ainda hoje no mundo. Então, é sempre interessante observar nas obras de arquitetura. Outra coisa interessante de destacar, que novamente a Grécia vai ser trabalhada nesse volume de estudo, porque a Grécia ela acabou influenciando o mundo através de muitos assuntos, principalmente pela forma de governo. A forma que nós temos hoje de governo, ela foi desenvolvida na Grécia,
que se chama democracia, né? O governo do povo, o poder do povo, essa forma de governo, ela surgiu lá na Grécia Antiga. A questão de cidadania também surgiu lá, e são assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Pois bem, vamos para a página número 3 do LDI, do capítulo 5. O título lá, o subtítulo é Cultura e Contato com Outros Povos. É interessante destacar que, olha só, a localização da Grécia bem perto da Itália, ficava no mar Mediterrâneo, que era o mar conhecido da época. Eles não conheciam o Oceano Atlântico, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O mundo se resumia nisso, nessa imagem aqui para os europeus. E a Grécia, ela comercializava com os egípcios, na África, com os fenícios, etruscos, persas, hebreus que faziam parte do Oriente Médio. Então, olha só, percebam que a Grécia, que faz parte do continente europeu, ela vai comercializar com povos da África, do continente africano, do continente asiático. Olha, além das mercadorias, dos produtos que vão ser comercializados, perceba a quantidade de povos diferentes. Um povo de um continente, de uma região, ele vai entrar em contato com povos da África, com povos da Ásia, do Oriente Médio. Então, não serão somente os produtos que serão comercializados, mas principalmente vai ter um enriquecimento cultural. Quando vai ter essa troca comercial, vai ter o conhecimento do outro, costumes, cultura, religião. Então, os gregos, eles tinham uma cultura, um costume, viviam de um jeito. Quando eles iam comercializar, eles acabavam percebendo, verificando a existência de novas culturas. Então a Grécia, ela vai ter esse enriquecimento cultural muito grande, principalmente de povos orientais da Ásia, que vão estar comercializando, e esse conhecimento ele vai estar sendo apropriado pelos gregos. Então, é interessante você localizar aonde fica a Grécia, e perceber que está bem no centro de várias regiões para essa troca cultural, de costumes, tradições. E o título desse mapa é Colonização Grega, que o professor já explicou na aula passada, que é o momento que os gregos vão estar habitando novas ilhas, novos territórios. Então, quando alguém vai habitar, vai morar em outro lugar, a gente chama de colonização. Então, é possível você perceber no mapa as várias regiões que os gregos vão se estabelecer. Colônia grega, o lugar onde os gregos moraram. E outro ponto a ser destacado dessa página número 3 do LDI é esse conceito histórico, lá no final da página. Antiguidade clássica. Professor, o que é isso? Antiguidade está falando sobre antigo. O que significa antigo? É aquele período da história chamado Idade Antiga. Primeiro período da história. Primeiro vem a pré-história, que não é considerado ter uma produção escrita, e depois inicia com a Idade Antiga. A gente já estudou sobre isso. Idade Antiga, sempre que se refere à Idade Antiga, a gente fala que é Antiguidade. Clássico porque foi sendo relacionado ao povo grego e o romano. Então, esse período que a gente está estudando e vai continuar estudando nesse LDI é chamado período de Antiguidade Clássica, o período de grego e romano. Então, sempre que se referir ou ler Antiguidade Clássica, é necessário que você saiba que está se referindo, corresponde ao período dos gregos e dos romanos, principalmente
foi colocado em virtude do o grande enriquecimento cultural que esses povos legaram, deixaram para o Ocidente. Vamos dando sequência, página número 4 do LDI, vai trazer Sociedade Atenas e Esparta, e nessa primeira parte Atenas. Aqui é interessante ressaltar, diz que a Grécia da Antiguidade, que é da Idade Antiga, né, não tinha organização política centralizada. Professor, o que significa isso? A Grécia daquela época, ela não tinha um centro, ela não tinha um território com um único governante, como a gente tem hoje no Brasil, uma capital. Quando a gente tem um território governado, uma capital, nós dizemos que é um território, uma política centralizada. Não, naquela época não era assim. Era descentralizado, era um conjunto, eram várias cidades, e cada cidade tinham suas leis próprias, seus costumes e seu governante próprio. Então, não havia um governo sobre todas as cidades. Todas as cidades não estavam juntas para serem governadas por uma única pessoa. É por isso que se diz que a Grécia, por isso tem essa frase, a Grécia na antiguidade não tinha um território centralizado, eram várias cidades-estados, e destacando Atenas agora. Haviam várias, Mileto, Tebas, Atenas, Esparta, Corinto, e a gente vai destacar Atenas. Em Atenas, como a gente já viu no LDI passado, vai se destacar a democracia. Democracia é o período que vai marcar e vai deixar esse legado para o Ocidente. Demo vem de povo, né? População. Cracia, governo, governo do povo. É quando o povo escolhe o seu governante, o seu representante. Até hoje é utilizada, principalmente em época de eleição. Democracia. É necessário que você saiba o significado dessa palavra. Vem da Grécia Antiga, dos gregos, e significa governo do povo. Quem que poderia votar? Não, a questão do voto não está relacionada à riqueza, está relacionada ao nascimento. Poderia votar quem, olha só, poderia votar quem fosse nascesse na cidade de Atenas. Então, cidadão era homem, sexo masculino, livres, não poderia ser escravo. Seu pai e sua mãe tinham que ter nascido em Atenas e ser maior de 18 anos. Então, para ser cidadão, para ter o direito a escolher o seu governante, ou ser o seu governante, ser a autoridade, era preciso nascer em Atenas, era preciso os pais e a mãe ser ateniense, era preciso ser livre e ser maior de 18 anos. Mulheres, escravos, estrangeiros não poderiam participar da vida política, da vida da polis, da escolha dos seus governantes. Olha que interessante, somente homens que nasceram em Atenas. E outra coisa a destacar é essa parte aqui, ó, século de ouro. É relacionado o momento que vai se consolidar a democracia. Então, quando a democracia e várias realizações no campo da arte, e durante esse período vai ser chamado de século de ouro. Então, é interessante você se apropriar dessa parte aqui que fala sobre democracia. Está associado a Atenas, a escolha do seu próprio governante. E século de ouro é o século que vai ter as realizações como a democracia e várias obras de arte. Vamos passar. Página 5.
Continuando ainda em Atenas, olha só, duas coisas que vai ser destacada aqui. As mulheres ficavam reclusas. O que é isso? Ficavam restritas, ficavam dentro do ambiente doméstico. Em outras palavras, as mulheres ficavam em casa. E o lugar que elas ficavam dentro da casa chamava gineceu. E a função da mulher é cuidar da casa, do filho, da família, vida doméstica. Mulher em Atenas tinha essa função, essa atribuição, essa determinação sobre ela. Mulher era relacionada à casa, ao filho. E o interessante destacar era sobre escravo. Quem era escravo naquela época? Os africanos? Os negros? Os índios? Não. Escravo era, geralmente, prisioneiros de guerra. Pessoas que eles compravam. E, se nascesse de escravo, seria escravo também. Escravo não vai estar associado à cor. Escravo não vai estar associado a um local. Escravo, geralmente, naquele período, era prisioneiro de guerra. Poderia existir escravo por dívida. Se alguém, mesmo sendo cidadão, ficasse devendo, ele sim poderia, ele ou seu filho, ser atribuído, passar por essa posição de escravo. Isso que é bem interessante destacar. Não vai ser o africano, não vai ser o índio, não vai ser o negro, não vai ser o alemão, não. Vai ser a pessoa que é prisioneira de guerra ou por dívida. Na Idade Antiga, a escravidão vai ser praticamente no Ocidente conhecida por isso. Escravos são prisioneiros de guerra e pouco da população será por dívida. Vamos na última parte dessa videoaula, que é a página número 5, fala sobre Esparta. Esparta, isso mesmo. Esparta é outra cidade que tinha um governo próprio, suas leis próprias. Cidades-estados, o professor já explicou, repete, cidades-estados são cidades independentes, cidades que têm um governo próprio, uma forma de governar própria, leis próprias. E Esparta é a outra cidade que vai se destacar nessa região da Grécia. Em Esparta, eles vão, olha só, muito interessante aqui, eles vão estar se preocupando mais com a parte de guerra, a parte militar. É por isso que vai ter 2 reis. Depois é chamado de hierarquia, exército e assuntos religiosos. A aristocracia é o governo, quando tem cracia é governo, aristoi é um grupo de melhores, um grupo destacado. A gente fala no Brasil se utiliza muito a palavra elite, né? Vai dizer assim, os cidadãos espartanos viviam em campanhas de treinamento militares. Aqui já coloca bem de maneira bem objetiva a parte militar. A Esparta vai ser conhecida pela essa parte militar, por guerras, ter uma educação voltada para a guerra. As mulheres tinham condição bastante diferente. Elas viviam ao ar livre e muitas vezes as decisões familiares cabiam a elas. O marido na guerra se ausentava, alguém precisava estar sendo responsável pela compra dos mantimentos, por estar adquirindo, comprando algo. Então a mulher na estado de Esparta vai ter mais liberdade. A videoaula se encerrou, somente até a página número 5 de explicação. É um conteúdo muito interessante e bom de estudar. Espero que vocês tenham entendido de maneira se apropriada do assunto. Surgiu dúvida, envie mensagem
e o mais rápido possível eu estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.